Olá galera, futuros matemáticos, aqui é o professor Edvan e hoje iremos estudar um tema bastante importante dentro da matemática e também de outras ciências, certo? Que são as equações, mais especificamente as equações do primeiro grau. Então, para fazer a abertura dessa aula, iremos entender um pouco da história, a transformação, como surgiu a álgebra, a sua evolução, para você ficar por dentro e ter um conhecimento mais sólido sobre esse tema muito importante. Então vamos lá entender um pouco dessa história. E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor J. Salles. E o nosso vídeo de hoje vai ser sobre a história das equações do primeiro grau. Para começar o vídeo de hoje eu vou enunciar a seguinte frase: Xai mais a terça parte de Xai é igual a 19. Estranho, né? Pois é, expressões como essa eram muito comuns por volta de 1650 antes da era cristã. Os matemáticos daquela época usavam expressões escritas para resolver o que hoje chamamos de equação. O primeiro indício do uso de equação está relacionado a um documento antigo denominado Papiro de Wind. Esse papiro também recebe o nome de Papiro de Ames, que era um escriba que relata a solução de problemas relacionados à matemática. Dá para a gente perceber que naquela época era muito complicado resolver equações sem o uso de símbolos como usamos hoje. Acredite, hoje está muito mais fácil. Vários povos de diferentes nações contribuíram para que hoje pudéssemos ter acesso à famosa equação do primeiro grau. Os egípcios, por exemplo, tinham um método de solução de equações bastante complexo, pois eles não utilizavam símbolos para a representação das equações. Os gregos, por sua vez, resolviam equações através da geometria. Mas entre eles, Diofanto de Alexandria se destacou usando a álgebra para a solução de equações, que contribuiu de forma satisfatória na elaboração de conceitos teóricos e práticos que temos nos dias de hoje. Na verdade, Diofanto nasceu no Egito, mas ele recebeu a educação grega. E por conta disso, ele era considerado o maior algebrista grego de sua época. Já falamos dele em outro vídeo, lembra? Seus trabalhos foram todos perdidos na época da queda do Império Romano, onde várias cidades foram incendiadas. Um terceiro povo que contribuiu e muito para a expansão das equações e da álgebra de modo geral foram os árabes. Eles cultivaram a matemática grega e, como eram bastante viajantes da época, eles propagaram a álgebra, fazendo com que ela se expandisse em diversos países. Inclusive, na frase do início do nosso vídeo, usamos a palavra Shai, que em árabe quer dizer coisa. E olha que massa, é a primeira letra dessa palavra que faz com que o X seja tão famoso até os dias de hoje na solução de equações. Só que resolver equações usando palavras era muito complicado. Acredite, galera, muito mais do que às vezes pensamos que é hoje. E só com François Viet, matemático francês, quase 3.000 anos depois, as equações passaram a ser representadas por letras, dando à álgebra uma importância ainda maior. Por causa disso, até hoje ele é conhecido como o pai da álgebra. Hoje não é difícil percebermos a importância e usualidade das equações em nosso dia a dia. Equação é uma das principais ferramentas da álgebra que podemos utilizar para resolver problemas corriqueiros de nosso cotidiano, e suas aplicações se estendem em diversos ramos, inclusive nos esportes. Não à toa, as equações são conhecidas hoje como sendo o idioma da álgebra. As inúmeras aplicações estão presentes em praticamente todos os estudos relacionados ao desenvolvimento humano, como engenharia, a física, a química, a biologia, a arquitetura, urbanismo, transportes, economia, informática, entre outros. Poderemos ficar o dia todo aqui falando de quão importante é a álgebra nos dias de hoje, mas eu acho que vocês já entenderam que ela de fato é muito importante.
a humanidade não teria conquistado tantos avanços sem a utilização da álgebra. Se você gostou do vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Todos os amantes da rainha das ciências precisam ouvir essa linda história. Até a próxima, pessoal! Então, pessoal, como vocês puderam observar, a álgebra, a matemática, as equações, ao longo da história sofreram muitas alterações da sua forma de ser escrita, certo? Da sua forma de representação, e isso contribuiu para o que nós temos hoje. É uma matemática mais sistematizada, digamos que de uma compreensão mais acessível, certo? E quando se fala de equações, a ideia de equação, ela vem desde muito cedo. Eu diria que desde a pré-escola, quando nós, professores, organizamos uma espécie de balança com algumas frutas de um lado, frutas de outro, um pezinho de um lado e um peso do outro, para fazer essa representação de o que seria posteriormente chamado de equação, certo? Equação é essa ideia de equidade, de igualdade. E depois da pré-escola, todas as outras séries seguintes, faz-se o uso desse tema tão especial que são as equações. Por exemplo, no ensino fundamental, como estamos estudando agora, já entra as equações por meio de problemas envolvendo a álgebra, certo? Onde você vai utilizar letras para representação de números. Quando for no ensino médio, você já vai ter contato com outras equações, certo? As equações trigonométricas, por exemplo. E cada série que vai aparecendo, você vai vendo um outro tipo de equação. Equação do segundo grau, equação do terceiro grau, equação biquadrada, certo? No ensino superior, você tem conhecimento sobre outras equações, as equações diferenciais, por exemplo, temas muito importantes dentro da matemática e também de outras ciências. Você sabe que estudando física, química, sempre temos encontro com esse tema que são as equações. Então, aproveite bastante esse estudo. Essa aula tem que agregar bastante conhecimento para que você tenha um conhecimento sólido sobre as equações, mais especificamente o nosso primeiro objeto de estudo, que são as equações do primeiro grau. Então, um abraço a todos e vamos lá entender mais sobre essas equações. Vem comigo! Bom, pessoal, então vamos entender o que seria essa equação do primeiro grau. Uma equação em si é uma sentença matemática ou uma expressão algébrica, contém uma ou mais incógnitas, certo? E contém também uma igualdade. Não necessariamente toda sentença que contém uma igualdade será uma equação. Essa igualdade tem que ser uma igualdade verdadeira. Por exemplo, 2x mais 3 igual a x menos 2. Esse é um exemplo de equação do primeiro grau. Por que ela é do primeiro grau? Porque o expoente é 1, certo? Ela é do primeiro grau porque o expoente é 1. Primeiro grau. Já o exemplo, por exemplo, se eu tivesse 2x ao quadrado menos 5 igual a 0, eu tenho uma equação que ela não é do primeiro grau. Ela é do segundo grau porque tem o expoente 2. E assim sucessivamente. Ela seria do segundo grau. Certo? Existem outras equações de outros graus. Equação trigonométrica, equação que envolve derivadas, vários tipos de equações. Só que o nosso objeto de estudo são as equações do primeiro grau. Como eu falei no início, pode existir uma sentença envolvendo igualdade que não seja uma equação. Não é equação. Por exemplo, se tiver 2x mais 10
igual a 2x mais 5. Porque se eu for resolver essa equação, eu vou eliminar 2x com 2x e eu vou encontrar que 10 é igual a 5. Certo? Então, isso aqui não representa uma equação, ó. Não é equação. Certo? Não é equação. Então, as equações, elas vieram para nos ajudar a resolver problemas que antigamente eram feitos por meio da escrita. Por exemplo, eu não colocaria x, eu colocaria um valor desconhecido tal. Hoje a gente representa com a letrinha para facilitar mais a nossa vida. Então, o que seria a raiz de uma equação? Raiz de uma equação. A raiz de uma equação é o número que torna a igualdade verdadeira. Por exemplo, 2x igual a 10. Eu estou dizendo que o dobro de um número é igual a 10. Então, quem seria esse número? Seria o dobro de 5, que é igual a 10. Então, esse 5 a gente chama de raiz da equação. Raiz da equação, certo? Essa letrinha pode ser chamada de incógnita ou de variável, valor desconhecido. Tranquilo? Trabalhando ainda com raiz de equação, é um conceito bem básico que eu acredito que todos vocês sabem como resolver uma equação, mas eu vou fazer essa organização aqui de uma equação. Por exemplo, como resolver uma equação do primeiro grau? Se eu tiver aqui 2x mais 5 é igual a x mais 3. Se eu tiver 2x mais 5 é igual a x mais 3. É comum você fazer o seguinte, repete 2x e traz o outro para cá, subtraindo menos x igual a 3 menos 5, 2x menos x dá x, 3 menos 5 menos 2, certo? Essa é uma forma rápida de fazermos a solução da equação, certo, pessoal? Só que a gente está tão acostumado a levar o número de um lado para o outro de forma negativa que a gente não percebe que essa não é a maneira matematicamente correta de acontecer. O número ele não vai de um lado para o outro. Como eu falei anteriormente, a equação é como se ela fosse uma balança. Então, uma balança, o que você faz de um lado da balança para ela se manter em equilíbrio, você também faz do outro lado da balança, certo? Então, o número ele não vem de um lado para o outro. Você adiciona algo de um lado ou do outro, certo? Para poder fazer esse problema. Como ficaria? Ficaria o seguinte para resolver essa equação. 2x, certo? Eu preciso ter somente x desse lado, que é o resultado da equação é x igual a alguma coisa. Então, eu preciso retirar x daqui, certo? Eu preciso tirar esse 5 daqui, então vai ficar mais 5, menos 5, igual. Eu retirei x desse lado, então lá do outro lado vai ficar x, eu vou retirar também x. Eu retirei 5 desse lado, então lá eu também tenho que retirar x. 3, x não 5, menos 5. Novamente, o resultado da minha equação, eu preciso encontrar o valor do x. Então, se tem 2, eu tiro 1 para ficar somente x.
Eu preciso somente do x do lado esquerdo, então eu tenho que tirar esse 5 daqui, ó, tirando 5. O que eu fiz desse lado da equação, eu retirei x e eu retirei 5. Do outro lado também, tem que fazer a mesma coisa para a balança ficar igualzinha. Retira x, retira 5. 2x menos x ficará apenas 5, apenas x, certo? 5 menos 5, 0. X menos x, 0. 3 menos 5, menos 2. É isso que de fato acontece na solução de uma equação. Tranquilo? A mesma coisa quando se tem uma equação envolvendo uma multiplicação. Por exemplo, você tem 2x igual a 10. Aí a gente diz o seguinte, que eu faço a repetição do 5 e quem está multiplicando passa dividindo. 10 dividido para 2. Certo, essa operação inversa existe. A multiplicação transforma em uma divisão, a adição transforma em subtração. Só que a questão que o que ocorreu de fato é que, como se trata de uma equação, o que você faz de um lado, você também tem que fazer do outro lado. 10 dividido para 2, 5. Como ficaria usando esse método da equação de eu fazer o que eu fizer de um lado, tem que fazer do outro? 2x igual a 10. Então, eu tenho que a operação que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. Se eu dividir o 10 por 2 desse lado, eu também divido do outro lado. Dividindo por 2, dividido por 2. 2x dividido para 2 fica apenas x. 10 dividido para 2 fica somente 5. Só que essa tática de levar o número dividindo, essa tática do número estar positivo e levar negativo, ela é válida e todos nós usamos, certo? Só que a gente tem que saber o que de fato acontece. Eu tenho um problemazinho aqui bem clássico envolvendo equação, certo? O problema diz o seguinte: o dobro da idade de João mais a sua idade é igual a 90. Qual é a idade de João? Certo? Daí vem a necessidade de você fazer a representação de um valor desconhecido por letra. Diz assim, ó, o dobro da idade de João. Eu não sei qual é a idade de João. Geralmente a gente utiliza a letra X. O dobro de X. Dobro da idade de João, ó, dobro. Mais a sua idade, ou seja, mais o próprio X. Tudo isso é igual a 90, certo? Probleminha bem clássico e bem fácil de resolver, talvez você faria de cabeça. Só que à medida que os problemas ficam mais complexos, há necessidade de você equacionar o problema para você resolver. O dobro da idade de João mais a sua idade é igual a 90. 2x mais x, 3x igual a 90. Certo? 90 dividido para 3, x é igual a 30. Então, a idade de João é 30 anos. Certo? A mesma coisa que eu fiz anteriormente, você pode dividir esse lado por 3. 3x dividido para 3x, 90 para 3, 30. Certo? Um probleminha bem prático. Então, eu espero que vocês pratiquem bastante as equações, resolvendo outros problemas, e até a nossa próxima aula.